professor Márcio Lopes e hoje eu vou começar a estudar com você o primeiro assunto do nosso curso completo de Direito Constitucional. Curso que vai levar você a realizar os seus sonhos, vai levar você a aprender definitivamente Direito Constitucional, a fazer sua prova, realizar o seu concurso público e alcançar o seu objetivo. O primeiro assunto que eu escolhi, pessoal, para nós tratarmos é nacionalidade. Um assunto que as bancas gostam muito. Algumas bancas, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, gosta muito desse assunto em provas da OAB, nos seus concursos públicos que ela vem a realizar, tribunais de justiça. A FGV adora esse assunto. Esse assunto sempre está dentro das provas de concurso público e hoje você vai ter a oportunidade de começar o estudo de nacionalidade. É o nosso primeiro assunto, um assunto bom, um assunto importante, e hoje nós vamos aprender quem são os brasileiros natos, quem são os brasileiros naturalizados. Pessoal, a ideia do nosso curso é passar para você como que a questão vai se apresentar. Então eu vou mostrar para você os detalhes dentro da matéria que nós vamos estudar, para que você chegue na prova preparado para acertar a questão. Tá ok, gente? Não é simplesmente ficar passando aqui, escrevendo, falando. Não. Nosso objetivo é alcançar a resposta da prova no concurso. Ok, gente? Então nós vamos começar aqui falando do quê? Vamos começar falando da qual a definição de nacionalidade. Nacionalidade é um vínculo jurídico e político que liga um indivíduo a certo e determinado estado. Então, por exemplo, eu sou brasileiro. O fato de eu ser brasileiro gera um vínculo jurídico, político, com quem? Com o Brasil. Esse vínculo me traz o quê? Obrigações, me traz também direitos. Eu sou obrigado a votar. O voto para mim aqui no Brasil, ele é obrigatório. Por quê? Porque eu sou brasileiro. E essa obrigatoriedade, ela se gera do quê? Do vínculo que existe entre eu e o Brasil. Ok, pessoal? Então, nacionalidade é um vínculo jurídico e político que liga um certo indivíduo a um determinado estado. Isso é a nossa definição de nacionalidade que nós temos no nosso material. Ok, pessoal? Uma questão que adora vir em prova. Essa questão ela pode vir em prova em vários pontos do direito constitucional, mas nós já vamos tratar dela aqui. A nacionalidade, tá? A competência para legislar sobre nacionalidade, para fazer leis sobre nacionalidade, é uma competência privativa da União. Somente a União pode legislar sobre nacionalidade. O Estado não pode. O município também não pode. E isso cai em prova. Como que cai em prova? Ele pode ter perguntado numa aula, um assunto de nacionalidade, ou ele pode ter que fazer uma pergunta lá em controle de constitucionalidade. Ele pode colocar lá em controle de constitucionalidade que um deputado estadual apresentou na Assembleia Legislativa do Estado X uma lei sobre nacionalidade e vai perguntar nas alternativas para você se essa lei sobre nacionalidade ela é constitucional ou ela é inconstitucional. E você vai responder que ela é o quê? Inconstitucional. Por quê? Porque o Estado não pode legislar sobre nacionalidade. Só quem pode legislar sobre nacionalidade é a União, competência privativa da União. Outra coisa, pessoal, a medida provisória. A medida provisória é do presidente da República, que tem força de lei. O presidente da República não pode sair fazendo medida provisória sobre qualquer assunto, tá? E lá na Constituição está expresso que o presidente da República não pode fazer medida provisória sobre nacionalidade. Uma medida provisória sobre nacionalidade é uma medida provisória inconstitucional também. Ok, gente? Então isso é muito importante a gente saber, tá? Continuando aqui os nossos assuntos, nós temos que saber quem é o brasileiro nato e quem é o brasileiro naturalizado. Então eu tenho aqui, ó, existem duas espécies de nacionalidade. A primária ou originária, que ela resulta do nascimento e será estabelecida por critérios sanguíneos, territoriais ou mistos. E eu tenho a nacionalidade secundária, tá, ou adquirida, é aquela que se adquire por vontade própria após o nascimento, em regra, pela naturalização. São os brasileiros naturalizados. Pessoal, qual critério o Brasil adotou? Ele adotou o critério sanguíneo? Adotou. Se eu sou filho de brasileiro, eu sou brasileiro. Ele adotou o critério territorial? Adotou. Estrangeiro que nasce no Brasil é brasileiro nato. Se ele adotou os dois critérios, aqui no Brasil eu tenho um critério
misto na hora da prova. Qual critério o Brasil adotou? O Brasil adotou o critério misto de aquisição da nacionalidade, porque ele comporta tanto a descendência, tá? O ius sanguinis, quanto o local de nascimento, o ius solis. Pessoal, essa questão, quando cai na prova, é aquela questão que separa o aluno que vai ser aprovado do aluno que não vai alcançar o seu objetivo. Tá, gente? Depois, nós continuando, nós chegamos no que mais cai em prova. Esse quadro que você pode verificar aqui está 70% das questões de prova de concurso público. A banca vai perguntar para você quem é o brasileiro nato. A banca vai te perguntar quem são os brasileiros natos. Filho de brasileiro que nasce no Brasil é o quê? Brasileiro nato. Não vão te perguntar isso. Eles vão fazer para você uma dessas 4 perguntas aqui, ó. Primeira situação em que eu tenho brasileiro nato. Filho de pai ou de mãe brasileira que nasce no estrangeiro, quando esse pai ou essa mãe está a serviço do Brasil. Exemplo, um casal está na Espanha e o pai da criança, né, futuro pai da criança, ele é professor de uma universidade federal, está lá na Espanha a serviço do Brasil realizando uma pesquisa. A esposa dele vem a ganhar o nenê. O filho deles nasce lá na Espanha, enquanto o pai está a serviço da República Federativa do Brasil. Essa criança é brasileiro nato. Ok? E se esse brasileiro for casado com uma espanhola e estiver lá na Espanha a serviço do Brasil, também é brasileiro nato. O que me interessa é saber a situação do brasileiro, tá? Do estrangeiro eu não sei. Eu não estudei a Constituição da Espanha. O que me interessa é saber a situação desse brasileiro dentro da nossa Constituição. E lá está escrito que filhos de brasileiros que nascem no exterior, quando o pai ou a mãe estão a serviço do Brasil, é brasileiro nato. Esse a serviço do Brasil comporta a serviço da União, a serviço do Estado, a serviço do Distrito Federal ou a serviço do município. Também será considerado a serviço do Brasil, ok? A segunda hipótese é quando nasce no estrangeiro um filho de pai ou mãe brasileiro. Esse pai ou essa mãe brasileiro não estão a serviço do Brasil, mas eles procuram o órgão brasileiro competente lá no exterior e registram a criança, consulado, na embaixada brasileira. Se eles registram em órgão competente, essa criança é brasileiro nato. Basta ser filho de pai ou mãe brasileiro, tá? Por exemplo, está de férias, está lá na Disney e a criança nasce. Procura o órgão brasileiro competente, registra a criança, ela é o quê? Brasileiro nato. Certo? A terceira hipótese, nasce no exterior um filho de pai ou mãe brasileira e esse pai ou essa mãe brasileira não estão a serviço do Brasil. Não registraram no órgão competente, perderam as 2 primeiras oportunidades. A minha terceira oportunidade é qual para esse filho de brasileiro que nasceu no exterior? Ele vem residir no Brasil após adquirir a maioridade, eles trocam esse após só para fazer você errar a questão. Após adquirir a nacionalidade, essa criança procura obter a nacionalidade brasileira. Criança não, né? Já fez 18 anos, já é adulto, maior de idade. Ele procura adquirir a nacionalidade brasileira. Vai ser o quê? Brasileiro nato. Filho de pai ou mãe brasileiro, nascido no exterior, quando o pai ou a mãe não estavam a serviço do Brasil, que não foi registrado no órgão brasileiro competente, veio residir no Brasil, completou 18 anos, optou pela nacionalidade brasileira, é brasileiro nato. Fechou? É brasileiro nato. Tá? Ele é brasileiro nato. Ok, gente? Ele tem tempo para optar. Ah, eu tenho 1 mês, eu tenho 30 dias, eu tenho 1 ano, eu tenho 10 anos. Não, ele não tem tempo. Ele pode optar a qualquer tempo depois de atingir a maioridade brasileiro nato. Quarta hipótese de brasileiro nato, que eles vão te perguntar na prova. Filhos de estrangeiro que nascem no Brasil quando nenhum dos pais estrangeiros está a serviço do seu país. A criança é o quê? Brasileiro nato. Exemplo, eu tenho um casal de paraguaios no Brasil. Lá em São Paulo, casal de paraguaios de férias. Ah, nasce o filho deles. Eles estão de férias. Essa criança é o quê? Brasileiro nato. Agora percebam, eu tenho um casal de paraguaios lá em Recife, de férias, na praia, tá? Nasceu a criança deles, ok? O que é?
brasileiro nato. Então, qualquer situação que se está dentro do Brasil, casal de estrangeiros, nasceu filho, é brasileiro nato, exceto quando um destes do casal está no Brasil a serviço do seu país. Exemplo, eu tenho um casal de peruanos, ok? Em Santa Catarina, né? Esperando lá para ver a neve, né? Conhecendo o sul brasileiro. Agora tem um detalhe, um deles está a serviço do Peru. Entendeu? Tem um casal de peruanos, um deles está a serviço do Peru. E a criança nasce. Essa criança é o quê? Peruana. Ou tem outra nacionalidade, não sei, mas brasileiro nato ela não é. Por quê? Porque um dos pais dela está a serviço no Brasil do seu país. Ele está no Brasil a serviço do seu país. Cuidado com a pegadinha na prova. Eu tenho um casal de peruanos no Brasil, o pai está no Brasil a serviço da Argentina. A criança nasce. A criança é o quê? Brasileiro nato. Por quê? Porque para não ser brasileiro nato, o pai ou a mãe tem que estar a serviço do seu país de origem. Ok? Tem que estar a serviço do seu país de origem. Tá, gente? Fechou? Sem problemas? Esses são os nossos brasileiros natos. Tá? Dando continuidade aqui, vamos fazer uma questão de concurso público da banca FGV, questão do ano de 2021. Olha só o que essa questão fala na lista judiciária, tá? Tribunal de Justiça de Rondônia. Ingrid nasceu no território da Bélgica, a época em que seu pai, brasileiro, ali atuava em uma indústria privada de conectores eletrônicos. Sua mãe era belga, considerando que Ingrid foi registrada apenas perante o órgão competente belga, não perante uma repartição brasileira, ela é considerada. Então a Ingrid, ela está no exterior, ela nasce no exterior, quando o seu pai lá no exterior está, mas ele não está a serviço do Brasil. Ele não está a serviço do Brasil. E a questão me disse que ela também não foi registrada no órgão brasileiro competente. Então a Ingrid vai ser o quê? Letra A. Estrangeira, somente lhe restando a opção de se naturalizar brasileira na forma da lei. Letra B. Brasileira nata. Ela vai ser brasileira nata, já que seu pai era brasileiro e se encontrava em território belga a trabalho. Se ele tivesse a serviço do Brasil, sim. Mas ele não está a serviço do Brasil. Brasileira nata, pois a Ordem Constitucional Brasileira adota em caráter conjunto os modelos de ius soli e ius sanguinis. A Ordem Constitucional Brasileira adota, mas não é o caso. Por quê? Porque nem o pai nem a mãe estão a serviço do Brasil. Tá? Letra D. Estrangeira, mas caso venha a residir no território brasileiro e opte a qualquer tempo, após atingir a maioridade, pela nacionalidade brasileira, adquiri-la em caráter nato. Essa é a nossa resposta. O pai ou a mãe não estavam a serviço do Brasil. O pai e a mãe não registraram no órgão competente brasileiro. Foi registrado no órgão belga, ela é belga. Mas ela vem residir no Brasil, após adquirir a maioridade, opta pela nacionalidade brasileira, ela vai ser brasileira nata. Resposta, letra D. Simples assim. Prova de analista, né? Tribunal de Justiça. O sonho aí de 7, 8 em cada 10 formandos em direito aí para um tribunal. E a questão que cai assim em direito constitucional, todas são assim, desde que você estude o conteúdo da forma correta. Você alcança o seu objetivo, tá? A letra E é estrangeira, mas pode adquirir a nacionalidade brasileira em caráter nato, caso o requeira, em território belga. Não, ela tem que vir residir no Brasil. Qual é o critério? Residência mais a opção confirmativa depois dos 18 anos. Fechou, gente? Tranquilo? Fizemos então a primeira parte da nacionalidade, da aula de nacionalidade. Fizemos uma questão e mostramos para você como é fácil, como é tranquilo esse assunto. Aguardo você na segunda parte da nossa aula.